Opa pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui, hoje sobre Banco do Brasil Seguridade, que liberou um resultado incrível, excepcional no terceiro trimestre de 2025, o melhor resultado desde o seu IPO, então realmente é um resultado muito relevante, porém tem um pulo do gato aí no meio, o resultado vem por um motivo um pouco diferente do comum, então assiste esse vídeo até o final se você investe no Banco do Brasil Seguridade, ou tem interesse de investir, ou se investe em outras empresas do setor de seguros, certo? É muito importante que você assista e entenda o que tem de diferente aqui para você não ser guiado a investir ou não investir pelos motivos errados. Certo, pessoal? Então já fica também aqui meu convite, se inscrever no canal aí, a gente tem uma meta de 1000 inscritos até o fim do ano, e sem mais delongas, bora pro vídeo aqui. Na tela de vocês já consegue ver a notícia, certo? Então relatando isso, que o Banco do Brasil Seguridade teve esse resultado excepcional, inclusive quando eu estou gravando esse vídeo aqui, ele teve uma suba de 2% no pregão, certo? Então subiu muito pouco comparado ao lucro, e isso tem alguns motivos que a gente vai discutir mais pra frente. Ao pegar aqui a própria informação do banco, a gente vê que ele teve um aumento de 13,1% na comparação anual do seu lucro, quando a gente teve um aumento do operacional em 2,4%. Então a gente teve uma diferença entre aumento de lucro e aumento de produtividade da empresa. A empresa não subiu tanto a sua produção, ou seja, a venda de seguros, previdência, capitalização e corretora, tanto quanto subiu o seu lucro. E isso se dá por conta da Selic, que está em 15%, se manteve em 15%, certo? E isso é importante para o banco, a gente vai entender também mais para frente por quê. E com essa Selic em 15%, a gente conseguiu ter um aumento do resultado financeiro em 55%. Pois é, pode parecer que não tem relação nenhuma. A Selic está em 15%, isso deveria ser ruim, afinal, a gente tem juros mais caros, fica mais difícil de pagar aos clientes. Porém, aqui no Banco do Brasil Seguridade, por ser de um setor de seguros, a gente tem um cenário um pouco diferente, certo? Inclusive se beneficiando da deflação do IGPM. Então, você por vezes pode achar que está tudo ficando mais caro, talvez até esteja na prática, porém o IGPM, que é um dos indicadores de inflação, marcou que teve deflação no período, e isso foi vantajoso para o Banco do Brasil Seguridade, certo? Ao pegar aqui os resultados detalhados do banco que ele liberou no relatório para o investidor, certo? No próprio site, a gente teve aqui um aumento de 13,1% na comparação com 2024 e um aumento de 14,4% na comparação com o segundo trimestre de 2025. Então, tanto comparando quanto o ano passado, também comparando com o trimestre passado, a gente teve um aumento muito relevante percentualmente, certo? Então a gente teve um aumento de lucro aqui, obviamente subiu percentualmente, também subiu o lucro bruto, porém isso aqui é um dos pontos mais importantes, a gente entender que houve um aumento de lucro, no fim das contas isso é um dos pontos que mais importa, porém a gente vai ver que esse lucro se dá principalmente pelo Brasilprev, quando a gente compara aqui o anual. Quando a gente pega, comparando com os 9 meses de 2024, certo? Então aqui a gente tem uma comparação do terceiro trimestre de 2024 com o terceiro trimestre de 2025, e aqui a gente compara o anual de 2024 com o anual de 2025 até o terceiro trimestre, certo? Então, do primeiro mês até o nono mês de 2024 contra o primeiro mês de 2025 contra o nono mês de 2025, até o nono mês de 2025, certo? Então a gente consegue ver aqui que nesse período, comparando o terceiro trimestre com o terceiro trimestre, o que mais subiu foi o Brasilprev. Quando a gente pega, olhando detalhado aqui, a gente teve um aumento do lucro, mesmo com a defasagem do IGPM, a gente ainda assim teve um lucro 126 milhões acima do esperado, certo? Então a gente conseguiu bater as metas que o banco tinha estipulado no começo do ano, de acreditar que ia bater X valor, conseguiu lucrar acima disso. Sempre são notícias muito relevantes, afinal o mercado geralmente espera que bata aquilo ou fique um pouquinho abaixo, já que muitas vezes essas previsões são otimistas demais para estimular as pessoas a investirem na empresa, então quando isso bate uma estimativa que muitas vezes já é otimista, acaba sendo muito relevante para o resultado do banco. Porém, ao pegar o setor aqui, a gente tem um ponto que é importante. Se você pega aqui o terceiro trimestre de 2025 comparado ao terceiro trimestre de 2024, a gente vê que os setores que mais subiram aqui foi Brasilprev, Brasil Capitalização e outros. Porém, se você analisar, esses não são os setores mais relevantes do banco, certo? Os setores mais relevantes é o Brasil Seguros e o Banco do Brasil Corretora. E esses setores perderam market share. O carro-chefe do banco não performou tão bem quanto deveria. Enquanto a gente teve um aumento de lucratividade aqui do Banco do Brasil Previdência e do Brasil Capitalização.
certo? Que são setores menores. Então, os setores menores cresceram, enquanto os setores maiores ainda passam aperto. É importante que a gente entenda isso, porque pode ser que seja um lucro não recorrente, certo? É um lucro muito bom, sem dúvidas, é um lucro alto, com certeza, porém tem que entender que não é nos setores principais da empresa. Isso é demérito? Não, de forma alguma. Porém, é um ponto de atenção. Quando a gente pega aqui o resultado financeiro, a gente pode acompanhar aqui o aumento do lucro líquido percentual, certo? E o resultado financeiro também, bruto, também subiu. As atribuições desse lucro se dá a alta da taxa média Selic e a redução do custo passivo do Brasilprev. E por que isso ocorre? Pensa que você foi lá e colocou para o Banco do Brasil Seguridade, você coloca R$1.000 todo mês. E o Banco do Brasil Seguridade tem que te devolver um resultado que seja atrelado ao IGPM. Vamos considerar que o IGPM seja 15% e a Selic seja 15%. Então vamos dizer que o seu dinheiro que você dá para o Banco do Brasil Seguridade tem que render 15% ao ano, certo? Enquanto a taxa de juros também rende 15% ao ano. Ok, até aí beleza. Porém, considere que o IGPM sofreu uma redução, certo? Então o IGPM registrou uma deflação. Então, vamos considerar aqui nessa situação hipotética que o IGPM caiu para 10%. Então, agora o Banco do Brasil Seguridade só tem que te pagar 10% de rentabilidade naquele ano sobre os R$1.000 que você está aplicando. Porém, a Selic, que é onde o seu dinheiro está aplicado, está rendendo 15%. Então, antes você aplicava no Banco do Brasil Seguridade e ele tinha uma rentabilidadezinha pequena em cima do seu dinheiro e em troca ele te dava o dinheiro no final. Só que agora ele pode render menos para você e continuou lucrando mesmo. Então abriu essa boca entre o quanto que ele tem que pagar para os clientes que são prefixados e o quanto que ele tem de rentabilidade, certo? Então com essa manutenção da Selic em 15%, mas uma deflação de IGPM, ele precisa pagar menos para os seus clientes, mas continua rentabilizando o mesmo que antes, certo? Por isso que a gente teve um aumento de lucro financeiro tão grande com uma diferença tão pequena. Na verdade, não é que o Brasilprev conseguiu vender muito a mais, está vendendo muita previdência. Não, isso basicamente não se alterou. O que mudou foi quanto que ele está rentabilizando em clientes antigos. Só que aí está outro ponto importante, são clientes antigos, ele não está rentabilizando necessariamente sobre clientes novos, certo? Então esse é um ponto que trouxe grande parte do lucro do Banco do Brasil Seguridade, porém não é algo, digamos assim, que vai acontecer todo mês, certo? Porém, é um dos pontos mais relevantes para o Banco do Brasil Seguridade ter registrado esses lucros. Quando a gente pega aqui esse ponto, a gente consegue ver que o resultado operacional não recorrente, certo? Então a gente teve um aumento aqui para 5,9%, enquanto esperado seria de 1 a 4%. Ele teve 6%, certo? Então quase 50% a mais em pontos do que esperado. Era esperado 4%, rendeu 6%, certo? Então subiu muito a rentabilidade. Os prêmios emitidos do Brasilseg foram muito piores. Então a gente viu anteriormente que o Brasil Seguros é um dos braços principais, né? Porém, ele vendeu menos do que esperado. Os prêmios aqui seriam o número de vendas de seguros. Estava se esperando entre menos 4 a 1%, porém foi menos 8%, então foi bem pior. E o reserva de previdência foi na margem do ruim. Então a margem era de 9 a 12%, ele vendeu 9%, então foi na margem inferior. Ao pegar aqui a análise da cotação do Banco do Brasil Seguridade, a gente vê que é um banco que nos últimos anos rendeu muito bem, certo? Então se a gente pega aqui dos últimos 10 anos, considerando os dividendos, a gente teve uma rentabilidade de 235%, se pegar aqui o pico 320%, porém, quando a gente analisa aqui o gráfico nos últimos 6 meses, surtiu pouco efeito esse resultado. O banco, ao meu ver, está descontado, certo? Isso não é uma recomendação de investimentos, porém é uma perspectiva que eu tenho, principalmente quando a gente analisa o gráfico que cruza o lucro com a cotação. Então aqui a gente consegue ver que a cotação vem caindo, porém o lucro vem subindo, certo? Então isso aqui é um dos pontos mais importantes para a gente entender e estudar na análise de uma empresa. Se a gente pega aqui os dividendos, a gente tende a ter mais um ano de dividendos fortes, certo? Nos últimos 5 anos a média do dividend yield foi 7,5%, atualmente ele já pagou 4,2%, certo? Então a gente tem uma ação aí que está próxima dos R$30, pagando R$4 de dividendos, ou seja, mais de 10%. O lucro crescente, então é realmente uma ação que está muito, muito positiva. Ao meu ver, o saldo desse resultado é positivo. A gente viu ali que tem prejuízo em algumas áreas chaves do banco, porém resultado muito positivo nos finalmente.
já que o lucro é o que vem a ser distribuído para os clientes, né, para os acionistas, porém tem que se tomar isso com cuidado, tem que se analisar isso, principalmente os próximos resultados. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais esse resultado. Uma explicação, espero que tenha sido didática. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se ajudou ou não, feedbacks, ideias para outros vídeos. E é isso, pessoal. Mais uma vez, convido a se inscrever no canal aí para fortalecer, beleza? Meta de 1000 inscritos, se todo mundo se ajudar aí, vai dar certo com certeza. Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!